Fala, meus queridos, e aí, tudo certo? Tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje a nossa aula é sobre produtos notáveis, tá? Teve uma pessoa que comentou em um dos vídeos aí que ela queria muito rever e saber um pouco mais sobre os produtos notáveis. Então, hoje a gente vai fazer isso, tá bom? A gente vai conhecer eles, vai ver por que eles são chamados de produtos notáveis e tudo mais, tá bom? Então, pra começar, sem enrolação, vai pra vinheta e depois pro vídeo, vai! Então, preparados para isso. Lembrando, produtos notáveis não é difícil, ele veio justamente para fazer o contrário, o inverso. Ele veio para dizer o seguinte: não precisa fazer esse monte de multiplicação, é só tu aplicar a regra básica, tá? Então, vai pra lá que eu vou te explicar direitinho, vamos? Então, vamos lá, né? Nosso intuito de hoje é o quê? Aprender sobre produtos notáveis. Quais são eles? Tem muitos, tem poucos, são alguns, ou é só mesmo aquele velho quadrado da soma, quadrado da diferença, ou existem outros? Na verdade, vocês vão ver que nós temos 5. Olha aqui. Então, detalhe. Vocês observaram aqui, nessa primeira parte da frente, que tem esse desenho aqui para representar o quadrado da soma. Por quê? Porque esse aqui a gente vai utilizar em todos os que nós iremos apresentar, para vocês verem como é que funciona a forma geométrica dos produtos notáveis, tá bom? Então, tá aqui ele, vocês vão ver perfeitamente mais para frente, que eu vou mostrar cada um e cada detalhe o que significa cada um deles, tá? Vamos lá. Então, olha aqui, produtos notáveis. Eu digo para vocês o quê? Que são divididos em 5. Então, olha aqui quais são eles. Primeiro, mas o que é exatamente um produto notável? Produto notável é ou são as multiplicações em que os fatores dos polinômios eles apresentam algumas regularidades, tá? Então, então quer dizer que se eu pegar o 2x mais 1 multiplicar pelo 3x menos 5 é um produto notável? Não, porque eles não têm uma regularidade. Então, é isso que eu quero dizer. Então, eles são multiplicações de polinômios por polinômios que têm regularidades. Isso quer dizer que eles têm alguma coisa em comum, tá certo? Quais são eles? Eu tenho o nosso famoso quadrado da soma, tá? Que é o x mais y ao quadrado. Eu usei x mais y, mas poderia ser a mais b, c mais d, enfim, a variável que fosse, tá? Não importa. Depois dele eu tenho o quadrado da diferença, que é o x menos y ao quadrado. De novo, poderia usar qualquer variável, que isso não vai alterar em nada. Em seguida, eu tenho o produto da soma pela diferença, que é essa coisa linda, maravilhosa aqui. Em seguida, eu tenho o cubo da soma. E, por fim, eu tenho o cubo da diferença, tá certo? Mas a gente vai ver todos esses, hein? Meus queridos, claro que não. Vamos amenizar o nosso trabalho aqui. Vamos facilitar. A gente vai ver os 3 primeiros, tá? Porque eles são os que mais a gente encontra por aí, que são os que a gente mais tem dificuldade, vamos dizer assim, né? Então, se você souber aplicar rapidamente, perfeito, tá bem? Olha aqui, então a gente vai ver os 3 primeiros, quadrado da soma, da diferença e o produto da soma pela diferença, tá certo? Então, olha aqui, vamos lá. Quadrado da soma. Vocês lembram do quadrado da soma? Como é que eu tenho que lembrar? Como é que eu faço? Eu não posso simplesmente multiplicar um pelo outro e fazer distributividade? Poderia, certeza. Mas o nosso intuito aqui não é exatamente esse. Nosso intuito é o quê? É mostrar a forma mais rápida e mais prática usando o nosso lema principal do quadrado da soma. Que lema é esse? O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. É o quê? Lema básico. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Entendi? Foi nada. Não se preocupe. Olha aqui. Isso aqui é o nosso quadrado da soma. Quadrado, soma. Seria o quê? Seria x mais y vezes x mais y. Eu poderia fazer distributividade? Poderia, mas não é essa a nossa intenção. Qual é a nossa intenção? Aplicar o nosso lema. Então, o quadrado do primeiro, que é o primeiro x, mais
duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é y, mais o quadrado do segundo, tá certo? E aí eu repito para vocês, eu poderia fazer distributividade, multiplicar um pelo outro, com certeza. Só que, qual é o nosso lema aqui? Facilitar e conquistar. Esse é o nosso lema para aprender. Então, olha aqui, vou aplicar o nosso lema aqui. Então, beleza. Ah, mas por que fica assim? Por que esse quadrado vai gerar essa resolução, esse lema e essa fórmula? Tem uma coisinha mais fácil de eu conseguir entender e compreender esse contexto? Tem sim, é a forma geométrica de ser. Olha aqui, geometricamente falando, um quadrado, a gente sabe que é um quadrado, tá vendo? Lógico. Então, olha aqui, eu tenho um quadrado. Onde esse quadrado, ele tem nas suas medidas, né, do lado, ele tem a medida A e a medida B. Olha aqui, ó. Essa medida aqui é a medida A e essa aqui é a medida B. Ou seja, o quadrado é formado pelos lados A mais B e A mais B. Como é que eu calculo a área do quadrado? É lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Temos uma aula disso aqui no canal. Se você não viu, depois que acabar essa, dá uma olhada lá que é bem interessante. Então aqui, ó, A mais B ao quadrado. Aí você vai dizer, sim, agora eu aplico essa fórmula. Sim, mas por que surge essa fórmula? Por conta disso, ó. Se você tivesse dividido esse mesmo quadrado em partes, olha as partes que iam ficar. Você ia ter esse quadradinho pequenininho aqui, que seria o B, né? Porque o lado é B, então seria B ao quadrado. Você teria esse quadradão aqui, que é o A, então seria A ao quadrado. Você teria esse retângulozinho aqui verde, que seria A vezes B, né? Porque a área do retângulo é base vezes a altura, então seria AB. E nós teríamos esse outro aqui que também é a mesma coisa. Ou seja, eu teria o A ao quadrado, eu teria o B ao quadrado, eu teria 2AB. Então, por isso que gerou essa forma. Então, essa aqui é uma explicação geométrica para esse lema, para esse quadrado da soma. Os outros terão? Sim, terão e seguirão a mesma proposta, tá certo? É da gente mostrar como é que funciona esse quadrado da soma geometricamente, tá certo? Um exemplo, vamos lá pro exemplo? Então, eu tenho aqui, ó, x mais 3 elevado ao quadrado. Como que eu vou resolver isso? Simples, não é? Eu vou aplicar o lema. Qual é o lema? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro mais o quadrado do segundo. Não é isso? Então, vamos lá. Então, se eu aplicar o lema, olha aqui, ó. O quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo, que é 3. Então, 3 ao quadrado. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado mais 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x, mais 9. Então, aqui estaria calculado o nosso quadrado da soma. Isso facilita demais a nossa vida, ao invés de ficar aplicando a distributividade, que a gente perde muito mais tempo com isso, tá? Vamos para o quadrado da diferença. É a mesma coisa do quadrado da soma. A única diferença que existe, diferença, é que é menos, tá? Então vai ser basicamente a mesma coisa, só que ao invés de eu somar, eu vou ter que subtrair. Tá bem? Ah, mas eu vou subtrair todo mundo. Não. O único ponto que vai mudar é aquele do segundo termo. Quando você multiplicar duas vezes o primeiro vezes o segundo, você não vai adicionar, você não vai botar mais, você vai botar, olha aqui, menos. Então é o quadrado do primeiro, termo, menos, e não mais, duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Isso aqui, de tanto você falar, de tanto você repetir, de tanto você aplicar, fica aqui, ó. Tá? Não tem como, não tem outra forma de você tentar. É questão de exercício, é questão de prática. Quanto mais você exercita, mais fácil você vai pegar isso aqui e, ó, tenho certeza, depois que você aprende isso aí, você não esquece nunca. Tô dizendo a verdade, sério mesmo. Isso eu aprendi quando eu estava no ensino fundamental. Isso ia até hoje, tá? Então, são coisas que a gente aprende repetindo, fazendo de novo. E quanto mais você faz, mais você fixa na sua cabecinha, tá? Então, como é que fica? É a mesma ideia do outro. Eu tenho que o x menos y ao quadrado vai ser igual a quem? Um vezes o outro. Só que nós não vamos aplicar distributividade, né, meus caros? Por quê? Não compensa pra gente aplicar distributividade, a gente perde muito tempo. Vamos fazer, acelerar, vamos pegar o lema e aplicar. Tá? Aplicou, acabou. Então, olha aqui. Apliquei o lema. Olha, que perfeito, maravilhoso. Você vai me dizer, oxe,
Por que é mais se ele é menos? E aí eu te digo aqui, por que é mais e não é menos? Pensa aí. Lembra lá de potência. Número negativo ao quadrado dá o quê? Positivo. Não tem como ficar negativo. Ele vai ficar positivo. Por isso que o lema é tão válido e tão maravilhoso. Então, geometricamente falando, nós temos o quê? Detalhe, que você poderia aplicar distributividade, mas isso a gente já esquece, né? Bota de lado. Vamos só no lema. Lema na minha cabeça. Então, geometricamente falando, olha aqui que lindeza. É muito lindo. Olha, gente, que maravilhoso. A diferença agora é o seguinte, que ao invés de eu ter esse meu quadradozão grandão sendo A mais B, eu tenho ele somente sendo A. Então, se ele somente é A e esse pedacinho aqui é B, lógico que esse pedaço maior vai ser A menos B, não é isso? E aí a gente vai chegar naquelas mesmas considerações. Se aqui, nesse lado aqui é A menos B e aqui é A menos B, lógico que aqui é A menos B ao quadrado. E aqui é o quê? É B vezes B, A menos B. E aqui, B ao quadrado. E aqui também. Se eu juntasse isso aqui tudo, ia dar o quê? Ia dar a nossa velha fórmula do quadrado da diferença, tá bom? E agora, ó, vamos ao nosso exemplo. Vamos usar a mesma coisa, ó, x menos 3 elevado ao quadrado. Vamos aplicar o nosso lema. Nosso lema diz o quê? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo está aqui. E gerando, nós teremos quase a mesma coisa do anterior. A diferença é que aqui, ao invés de ser mais 6x, é menos 6x. É a única diferença que existe. E esse sinal faz tanta diferença, vocês não têm ideia, tá? Por favor. Esse aqui e o anterior não vão, por favor, dizer que x ao quadrado mais x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Não, por favor. Toda vez que você faz isso, ai, dói no fundo do coração. Ai, tá? Não faça isso não. O professor sente lá na alma. E agora, o nosso perfeitinho produto da soma pela diferença. Ele é tão incrível que você só precisa saber o seguinte: produto da soma pela diferença? Beleza, não tem pra onde. É só fazer o quê? O primeiro ao quadrado vou elevar. O quê? Menos o segundo. Fazer? Não, eu não sirvo pra cantar, perdoe-me. Então, é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Acabou. É só isso. É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Pronto. Não tem mais o que fazer. Olha aí. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Acabou, bem. Olha aí. Olha aqui. Quadrado da... Ó, a soma vezes a diferença. Lembra das regularidades que eu falei lá no início? É por conta disso. É os mesmos termos, dos mesmos jeitos, só que muda o sinal. Por isso que é a soma pela diferença, lógico. Então, é o quadrado do primeiro menos o segundo. Não tem muito o que fazer. Geometricamente falando, olha aqui. É como se você tivesse esse retângulo, né? Esses dois retângulos aqui. E você quisesse reorganizar eles de outra forma, montando um quadrado. Olha que lindo. Gente, é muito maravilhoso. Se você imagina... Olha isso aqui, gente. É incrível. É incrível. Você pegou esse retângulo, né? Que, em teoria, também formava um retângulo. E transformou isso em um quadrado, mais ou menos. É um quadrado. Gente, é incrível. E, claro, que isso aí vai gerar a nossa fórmula. A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. É incrível, é lindo. Tá? É uma das coisas mais lindas que tem. E o nosso exemplo. Aqui eu coloquei um exemplo que não tem só a variável. Por quê? Porque muitos alunos confundem isso. Eles acham que, por eu ter simplesmente 2x, então quando eu for elevar, vai ficar 2x ao quadrado. Não é assim, tá? Não é. Quando você pega o termo e eleva ao quadrado, tudo vai ser elevado ao quadrado, é tudo. Não é só o x que vai estar ao quadrado. O 2 que acompanha o x também. Isso é um erro que muitos alunos cometem. Então, se você comete esse erro, a partir de hoje você não comete mais, certo? Então, olha aí. Eu tenho 2x mais 4 vezes 2x menos 4. Como é que vai ficar isso? Você vai aplicar a distributividade? Não! Você vai aplicar o lema. Então, vai ser o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se você fizer isso, ó,
Por que eu botei entre parênteses? Para realmente realçar o que eu tô te dizendo. Que se você tem um número acompanhando a variável, ele também vai ao quadrado. Então vai ficar o quê? 4x ao quadrado menos 16. E aí teria finalizado, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado, que a partir de hoje vocês fixem mais na cabecinha de vocês, que repassam, que façam muitas e muitas vezes, tá? Exercitem. Matemática é exercício, tá? Então, se você gostou, deixa seu like, compartilha para os amigos, compartilha para geral. E não se esquece, a gente vai estar aqui na próxima semana com outras dicas, outros conteúdos. E até a próxima, né? Tchau!